Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo estreou com vitória no quadrangular semifinal da Série C. Remo 2, Botafogo da Paraíba 1, Mangueirão completamente lotado, uma festa incrível da torcida azulina que todos saíram felizes do Mangueirão. Primeiro passo foi dado, ainda restam 5 finais, mas o Remo hoje fez a sua parte. Então no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse clube do Remo 2, Botafogo Paraibano 1. Como eu disse na introdução, o importante é a vitória. A gente vai falar do Remo. O Remo fez sim uma boa partida. Não estou dizendo que é importante a vitória porque o Remo jogou mal, não. Ao contrário. Mas, claro, o importante é a vitória, começar bem, com o pé direito, fazer 3 pontos. Ainda restam 5 finais. E dentro de casa você não pode negociar a vitória num quadrangular semifinal que vale acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Remo no primeiro passo conseguiu, fez os 3 pontos, agora vai jogar fora de casa, joga um pouquinho menos peso nas costas. É claro que vai estar com extrema responsabilidade, porque contra o São Bernardo lá em São Paulo, é aquela questão, você conquistar ponto, nem que for um empate, fora a importância do ponto que você conquistou, você tira 2 pontos do adversário que jogou dentro de casa. Então, a gente vai tratar ao longo da próxima semana sobre esse jogo, mas já é esse o pensamento. É você pontuar, porque pontuar você ganha ponto e ainda tira ponto, né, do adversário. Então, o Remo começa bem com esses 3 pontos. O Remo entrou numa formação tática bem interessante. Isso é uma coisa que eu estou gostando do trabalho do Rodrigo Santana, essa variação tática do clube do Remo. Ele vem promovendo desde que assumiu e hoje o Remo ele tem um sistema tático que varia muito, dependendo do cenário da partida. Na mesma partida varia. Você pode colocar um Remo no papel no 4-4-2, só que em muitos momentos o Remo jogou com 3 zagueiros, sendo Sávio fazendo o terceiro zagueiro caindo pela esquerda. Qual que é a importância disso? Você conseguia liberar um pouco mais o Raimar pela ponta esquerda e quando o Remo não tinha a bola, o Raimar defendia como um lateral esquerdo e o Sávio ia um pouquinho mais para a área. Ou seja, o Remo, no sem bola, em muitos momentos fazia uma primeira linha de 5 na defesa, sendo que esse terceiro zagueiro era o Sávio, lateral esquerdo. Então, é a questão da formação tática, e o Remo já mudou muito a formação tática com o Rodrigo Santana, variou bastante, e é uma novidade agora, né? Nos últimos 3 jogos, contando com esse de hoje, Sávio e Raimar, os 2 laterais esquerdos, jogando juntos. E isso, para mim, é um ponto positivo, essa variação tática que o clube do Remo tem. O clube do Remo começou a partida, uma partida difícil, uma partida equilibrada nos minutos iniciais, só que depois o Remo deslanchou. O Remo foi superior à equipe do Botafogo. O Remo já merecia, antes de fazer o primeiro gol, já merecia estar vencendo. Foi o Remo que procurou muito mais o gol que a equipe adversária. E o Remo, interessante, e conseguiu vários jogadores do Botafogo da Paraíba são velhos conhecidos do futebol paraense, né? Tanto pelo Remo quanto pelo rival. Então tem o Silas, tem o Vinícius Leite, tem o Lomar, que não jogou, tem o Romércio na zaga, tem outros jogadores. Então, são jogadores que a gente conhece do potencial deles. Então dava para partir para cima realmente dessa equipe adversária, e como Pipico no ataque, né? Então você consegue. E o Remo no primeiro tempo fez muitas inversões de bola com qualidade, pegando a defesa do Botafogo da Paraíba totalmente desprevenida. Antes de acontecer o primeiro gol, o gol do Pedro Vitor, teve uma bela inversão de bola do Raimar para o próprio Pedro Vitor, que ele finaliza para fora. Estaria impedido, porque o bandeirinha deu impedimento, e realmente é um lance que, se mesmo se não desse impedimento, fosse gol, ia pro VAR, ia ser anulado, porque ele estava impedido, mas aquele já foi um recado, já foi um sinal. No segundo lance, aí não teve jeito. O cruzamento do Rodrigo e o Pedro Vitor finalizando bem de primeira, deslocando o goleiro, fazendo 1-0 para o clube do Remo. Então era um placar que o clube do Remo já merecia estar na frente do marcador. Conseguiu numa boa jogada, numa boa trama ofensiva do Leão. Acontece o primeiro gol, depois o Botafogo cresce ainda no primeiro tempo. Esse primeiro gol acabou espertando a equipe adversária, que sim, tem qualidade, tem suas limitações, obviamente, estamos falando de equipes da Série C, mas também tem qualidade, como não? Foi o primeiro colocado geral na primeira fase, e ele começa a se atrever mais a atacar o clube do Remo.
Então foi um Clube do Remo que depois tomou o primeiro gol, se retraiu um pouco, mas conseguiu ainda chegar ao segundo gol, de novo com Pedro Vitor. Pedro Vitor on fire! Pedro Vitor fez uma partida sensacional, principalmente no primeiro tempo, praticamente liquidando o jogo, e o Pedro Vitor foi a grande arma do Clube do Remo, e que bom, né, que ele se recuperou daquela grave lesão e agora está ajudando o Clube do Remo numa caminhada difícil, numa caminhada árdua, numa caminhada que muita gente já não acreditava numa classificação, quem está numa disputa para acesso. Eu nem critico quem não acreditava, porque a situação do Clube do Remo era uma situação extremamente complicada, mas tá aí. O Pedro Vitor on fire à frente do ataque azulino e o Pedro Vitor fazendo 2-0. E o Remo vai para o intervalo vencendo o Botafogo da Paraíba por 2-0. Começa o segundo tempo, a gente vai falar de algumas atuações individuais, mas começa o segundo tempo, o Clube do Remo tentando administrar mais o jogo. Eu não vejo erro nisso, em tentar administrar o jogo, estando com 2-0. É lógico que a torcida quer que parta para cima a todo momento. Continue na pegada do primeiro tempo, porque o primeiro tempo do Remo foi muito bom, muito superior à equipe adversária. Mas não, o Remo começa a administrar o jogo, só que não passava sufoco. A equipe do Botafogo do Paraíba não conseguia criar. E eu estava pensando comigo, o Botafogo vai chegar ao gol, ou pode chegar ao gol, na famosa bola bandida. É uma bola parada, a bola desvia alguém e entra, algum desse lance, porque o Remo não estava permitindo o Botafogo criar boas oportunidades. E não deu outra. Numa bola parada, escanteio, cabeceamento do zagueiro do Botafogo, a bola bate na mão do Rafael Castro, pênalti para a equipe do Botafogo, e o Silas, ex-clube do Remo, acabou fazendo o primeiro gol da equipe paraibana. Aí sim, aí cria também já algo que o Remo tem que começar a mostrar mais de novo, né? Porque o Remo faz um excelente primeiro tempo, no segundo tempo começa a administrar, toma o gol, a vantagem de 2 gols agora é só 1. E pode surgir outra bola bandida, como surgiu no gol do Botafogo. Então o Clube do Remo começa também a querer um pouco mais o jogo. Teve a chance de finalizar, e já vou entrando agora nas análises individuais, teve a chance de liquidar aqui um jogo no contra-ataque, 3-1, a bola sobra para o Ribamar, na frente do goleiro ele desperdiça. Já falei muito aqui, né, do canal sobre o Ribamar, e Ribamar não tem como. O Ribamar não é centroavante para mim para jogar no Clube do Remo em fases decisivas. Ele falhou em Copa do Brasil contra o Porto Velho, perdendo gols, falhou em Copa Verde, 4 gols à frente do goleiro, falhou hoje novamente, e são gols, né, são gols bem acessíveis para um jogador que recebe um baita de um salário, como ele recebe no Clube do Remo, um jogador que joga como centroavante da equipe azulina. Então você não pode desperdiçar esses gols. Poderia ter custado caro, como custou na Copa Verde e na Copa do Brasil. Bom para o Clube do Remo, sorte que não custou hoje. Porque hoje o Clube do Remo, esse gol acabou não fazendo falta. Mas o Remo teve sim a chance de matar o jogo e teria que ter matado. Não pode ficar namorando o perigo. Você pegando então, continuando nas análises individuais, você teve um Rangel que foi bem no gol, teve uma boa dupla de zaga, Castro e Bispo não é a dupla de zaga titular do Clube do Remo, mas tanto a dupla de zaga como o sistema defensivo do Clube do Remo, você colocando Jadson, Pavani voltando para marcar, contribuíram bastante para o sistema defensivo azulino, os dois laterais também fechando. No ataque, você teve o Rodrigo fazendo assistência, tendo uma participação ok na partida, principalmente na primeira etapa. Ele que foi uma surpresa, talvez, dessa escalação, né? Porque imaginava que o Clube do Remo poderia colocar mais um meio-campista, ou João Afonso ou Curuá, e ele no banco de reservas, aí sim fazendo categoricamente um 4-4-2. Mas não, o Clube do Remo foi com 3 atacantes, tirou um meio-campista, colocou o Rodrigo e funcionou, porque no primeiro tempo ele foi muito bem, fez assistência do primeiro gol do Clube do Remo. Você tem o Pedro Vitor, que para mim foi o melhor do Clube do Remo, como nós temos aqui, on fire totalmente, fazendo gol, matando a partida, e um grande destaque do Pedro Vitor. Você tem o Ítalo como referência, que eu acho que o Ítalo fez uma boa partida, porque centroavante, tem que entender a característica. Centroavante, final de carreira, indo para 36 anos. A parte física já não é a mesma, mas ele tem a qualidade ainda como centroavante. Mas precisa da equipe também contribuir em relação às jogadas. E ele faz uma finalização na trave que a gente não sabe se seria gol ou não, porque a bola desvia no zagueiro. O zagueiro do Botafogo foi muito bem na jogada, desviou de carrinho, a bola bateu na trave. Se ele não desvia, talvez a bola teria entrado. Eu fico com a sensação que ele teria grande chance
ter feito o gol, se não fosse desvio, e ele dá assistência para o gol do Pedro Vitor. O Rodrigo Alves deu a assistência do primeiro gol, o Ítalo deu a assistência do segundo gol, fazendo a parede, chamando a marcação de 2 jogadores da equipe do Botafogo, né? E todo o sistema defensivo olhando para o Ítalo, quando a bola ele faz a parede, toca o Pedro Vitor, e o Pedro Vitor finaliza muito bem para o gol, fazendo o segundo gol. Então o trio ofensivo do Clube do Remo funcionou. O time titular do Clube do Remo funcionou de maneira geral. A grande questão do Clube do Remo é o banco de reservas, porque esse time titular, quando sai uma peça e tem que sair, as peças, os jogadores cansam, ainda mais no clima de Belém, final de temporada, vai ter que entrar dos jogadores, aí o Remo cai um pouco de produção, porque vários jogadores do banco não estão conseguindo repetir o mesmo desempenho que os titulares. A gente viu, por exemplo, quanto a entrada do próprio Ribamar, que a gente citou aqui. O Marco Antônio entrou no segundo tempo, fez uma boa jogada, mas finalizou na hora de finalizar, ele já não finalizou bem. Então há uma queda, de maneira geral, quando entram os reservas do Clube do Remo. Mas foi uma partida que o Clube do Remo mereceu a vitória, poderia sim ter saído com placar maior, teve oportunidade para isso na segunda etapa. O gol do Botafogo da Paraíba foi aquela bola bandida, como dizemos aqui, um pênalti, a bola bateu no braço, pênalti, o Silas converteu, mas foi uma grande vitória azulina. Destaques também para os meio-campistas Jaderson, o motorzinho do meio-campo do Clube do Remo, novamente voltando a fazer essa função de primeiro volante. Então ele não saiu tanto para o jogo, como naquele jogo contra o Londrina, que o Raimar e Jaderson fizeram uma boa dobradinha pelo lado esquerdo. Nessa partida, sem o Curais, sem o João Afonso, ele ficou mais responsável para sair com a bola, começando uma transição ofensiva. E o Pavani, que vem crescendo ao longo da temporada, hoje é um jogador importante para esse meio campo do Clube do Remo. Vitória importante, Remo 2-1, agora o Remo vai se preparar, descansar amanhã e segunda começa a preparação para o jogo do próximo final de semana, porque é uma outra final. E como nós dissemos aqui no vídeo, agora o importante é tirar ponto do adversário. Joga fora de casa, pontua, nem que for um ponto, traz um ponto para Belém e você acaba tirando 2 pontos do time da casa. Quando o time tirando é porque o time da casa tem que ter esse pensamento de vencer as partidas. Se tem 3 pontos de disputa e conquista só 1, você acaba tirando 2 pontos dele e obriga ele a vencer fora de casa, enquanto você já faça a tua função, que é vencer fora de casa e pontuar, vencer em casa e pontuar fora de casa. É isso, amigos. A gente se conta aqui nos comentários. Eu quero que vocês falem também o que vocês acharam do jogo. E obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal e até o próximo.